Bom, nos liga aqui o senhor José, ele mora nos Campos Elíseos, aqui de Campinas, e pergunta o seguinte ao deputado. Deputado, por que os trens foram tão abandonados pelo governo estadual? Seu José, olha, nem me diga, isso aí é algo... Eu tive em Jundiaí agora, recentemente, que foi lançado lá um trem turístico, né? Para trazer o pessoal de São Paulo até o Circuito das Frutas. E no meu discurso eu falei isso. Foi um crime. O que o Brasil... Não foi só o estado de São Paulo, também o estado de São Paulo. Mas o Brasil abandonou o transporte ferroviário. E a verdade, a resposta é uma só. Por quê? Porque há algumas décadas atrás, pessoas que tinham empresas de ônibus fizeram uma coisa muito forte politicamente, por isso que a política é importante. Por isso que é importante quando você vai votar, você saber a ideia da pessoa que você está votando, se bate com a sua. Porque depois de eleita, ela vai falar em seu nome. E são pessoas que tiveram compromissos, outros, que acharam melhor desfazer das ferrovias e investir só nas estradas. E aí a gente vive o que está vivendo hoje. Todo lugar do mundo a ferrovia é valorizada. No nosso país, infelizmente, não. E um país do tamanho, da proporção que tem o Brasil, vamos pegar São Paulo. O próprio estado de São Paulo, que não é um dos maiores do Brasil em termos de tamanho, mas é maior do que muitos países da Europa. Então, a ferrovia seria algo muito importante. E nós já tivemos época, Elton, eu falo porque na minha primeira eleição, na segunda não, porque ele próprio foi candidato, o presidente do sindicato. Mas na minha primeira eleição eu tive o apoio do presidente do sindicato dos ferroviários aposentados. Então eu percorri o estado de São Paulo em todas as regiões onde tinha pontos fortes de ferrovias. Fui em Araraquara, fui em Bebedouro, fui em São Carlos, fui em Jundiaí e convivi muito perto com os ferroviários. Teve uma época que as pessoas acertavam o relógio pela hora que chegava o trem. Era uma coisa que era, né? Muito pontual, um bom serviço. Só que aí teve um plano deliberado de desmonte para investir nas rodovias e as ferrovias ficaram à deriva. Eu sou da opinião que isso tem que ser retomado e que esse transporte precisa voltar a funcionar. Muito bem, o José Maurício, ou Maurílio Marcílio, José Marcílio, é duro de entender a letra aqui. Mas é ao vivo, chega na hora, a gente não vê nada antes. Ele é de Campinas. O José pergunta o seguinte: o senhor poderia nos ajudar na questão da estrada municipal da Fazenda São Vicente, pois ela está toda esburacada e os carros passam com muita dificuldade? Olha, para se tratar de uma estrada municipal, o Estado ele está investindo forte na recuperação das rodovias vicinais, mas são rodovias estaduais. Eu vou dar o exemplo aqui em Campinas, algumas que eu lutei e a gente conseguiu isso, o recapeamento. A estrada de Furnas ali, está uma beleza a estrada. Pessoal, para se identificar, pessoal que vai ali para o Xangri-Lá, usa muito essa estrada, né? Foi refeita praticamente. A antiga estrada que vai ali para a reforma agrária em Valinhos também foi refeita. Nós conseguimos também recapeamento. A estrada de Friburgo também teve um investimento. Agora, o governo ele não pode, o governo do estado, usar o recurso para essa pavimentação em estradas municipais, a não ser que seja feito um convênio, como é o caso que está acontecendo na Estrada dos Amarais, que foi feito o seguinte convênio: o Estado está entrando com uma quantidade de dinheiro, o município faz a verba, faz a obra, apresenta, chama por medição. Depois que fez um trecho, ele apresenta, o Estado paga. Então lá está tendo uma parceria na Estrada dos Amarais. Agora, para ter essa parceria em outros locais, tem que demandar também a prefeitura. O Rogério mora no Parque Via Norte. Ele pergunta o que o senhor tem trabalhado no meio ambiente, na questão de meio ambiente. Olha, eu tenho dois projetos. Antes eu queria dar uma... É Rogério, né? Rogério. Eu queria dar uma boa notícia para você, Rogério, de uma outra área. Eu estive aí numa instituição que tem aí a instituição Semear, fica aí no Parque Via Norte, na região Boa Vista, Parque Via Norte. Nós conseguimos uma verba de R$30 mil. Eu estive aí na semana passada inaugurando a sede de informática. São 21 computadores, Elton, para as crianças aprenderem informática. É um trabalho muito bonito que é feito lá pelo Jairo, o vereador Elcio Batista, foi ele que me procurou, é da região aí. Nós inauguramos essa sala na semana passada. De segunda, quarta e sexta as crianças vão usar e de terça e quinta os familiares que quiserem podem ir lá também para aprender informática. É algo muito bacana, porque hoje em dia tudo depende só gira em torno disso. da informática, né? E no meio ambiente eu tenho dois projetos
que, ao meu ver, são dois projetos importantes. Um eu divulguei até em outdoors da cidade, que é o que cria um fundo estadual para manutenção de áreas verdes, de áreas arborizadas. Ou seja, a ONU preconiza uma metragem de 12 metros por pessoa, né, por cidadão, 12 metros de área verde por pessoa. Então, baseado nesse cômputo, nessa conta da ONU, nós fizemos esse projeto de lei em que o Estado ele daria alguns incentivos para os municípios ou que mantêm essa metragem mínima por habitante de árvores, ou aqueles que não têm, se passarem a ter, ganharão também esses incentivos. Chama-se Fundo Estadual para Manutenção de Áreas Verdes. Esse é um projeto meu. E o outro projeto é um projeto de um programa que prevê a responsabilidade do uso da água, o ensino, inclusive nas escolas, da questão do uso da água. Porque a água, Elton, ela se tornou hoje, depois da vida humana, o bem jurídico mais precioso. Porque qualquer outro líquido a gente pode encontrar substituto. Petróleo, a gente dá um jeito, tem o álcool, tem outros, já tem, na Alemanha parece ônibus que funciona a vapor de água. Então a tecnologia permite a substituição. A água não. A água é o líquido da vida. Então eu fiz também, é um projeto de um plano estadual que vai reeducar não só as crianças, mas toda a população no sentido do uso da água. Muito bem, nós vamos fazer a última pausa do Notícias em Debate, um aviso para a cidade de Americana, uma das mais importantes cidades da nossa região. Amanhã recebo aqui o prefeito Diego Denadai, o prefeito americanense. Então você avisa os seus amigos em Americana para fazerem perguntas ao prefeito amanhã. Volto já com o deputado Jonas Donizete do PSB, nosso convidado de hoje. Até já.